Oi, pessoal! Agora nós vamos conversar sobre tempo e clima. Tempo e clima são diferentes. O tempo, ele é instável. O tempo, ele muda a qualquer momento. Sabe aquele dia que a gente acorda, tá marcando no termômetro 15 graus. Tá frio, dá aquela preguiça de sair da cama, né? E aí chega no final da tarde, no meio da tarde, 3 horas da tarde mais ou menos, aquele calor, aquele sol, quando você olha no termômetro tá 30 graus, né? Então esse é o clima, o tempo, desculpa gente, esse é o tempo, ele é instável. Essa diferença de 15 graus que começou o dia para 30 graus, nós chamamos de amplitude térmica. São as alterações, as mudanças que ocorrem no tempo ao longo do dia. Então, a amplitude térmica, ela nada mais é do que a diferença entre a temperatura mínima e máxima de um dia. Começamos com 15 graus e chegamos à máxima de 30 graus, a amplitude térmica desse dia é 30 menos 15. Nós vamos ter uma diferença de temperatura de 15 graus em um único dia. Esse é o tempo. Agora, o clima, ele não muda. O clima, ele é estável. Para os meteorologistas, para os geógrafos definirem o clima de uma região, eles observam a mudança de temperatura e a pluviosidade, a quantidade de chuva que ocorre num determinado local, numa cidade, numa região, num país, num estado, por 30 anos. E aí eles vão fazendo gráficos que nós chamamos de climogramas. O climograma, ele é um gráfico que ele tem todos os meses do ano, colunas que mostram a pluviosidade, a quantidade de chuva em milímetros por mês e a oscilação, a variação da temperatura ao longo do ano. Então ele vai caracterizando o verão. Choveu muito? Choveu pouco? A temperatura ficou muito elevada? Ficou muito baixa? E o inverno? Tá? Geralmente você classifica muito o clima no verão e no inverno, tá? O que mais diferencia, gente, é o inverno. Porque tem lugares com invernos muito rigorosos e tem lugares, como é o caso do Brasil, com um inverno gostoso, um inverno que não chega a ter uma temperatura tão baixa. Nós temos alguns dias do inverno bem frios, mas não chega a ser o inverno que neva, que a gente fica ali com um casaquinho de pele o tempo todo, tá? Então, esse é o clima. Existem 4 fatores que interferem no clima. Então, existe a altitude, que nós vimos nas formas de relevo, tá? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por quê? Porque nós vamos ter menor pressão atmosférica. Se eu tenho aqui uma área de planície, eu tenho uma condensação de oxigênio, de gases e de pressão atmosférica, maior a pressão atmosférica, então eu tenho maior temperatura. Conforme a altitude vai elevando, diminuem os gases, o oxigênio e a pressão atmosférica. Então, a temperatura também fica menor. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que as cidades litorâneas que estão na planície têm temperaturas mais elevadas do que as cidades que estão numa altitude maior, como São Paulo, como Campos do Jordão. Por que Campos do Jordão é mais frio que São Paulo? Porque São Paulo tá aqui, Campos do Jordão tá aqui, ó. A altitude é maior, ok? Além da altitude, a gente tem a latitude. Latitude, eu penso na esfera, no geóide que é a Terra, e eu penso nas linhas que estão próximas e distantes da linha do Equador. Então, o que vem na cabeça da gente com latitude? Linha do Equador.
Vocês já sabem que a linha do Equador é o ponto que recebe os raios solares diretamente. Então, é a região do mundo que tem as temperaturas mais elevadas, é calor o ano inteiro. Quanto mais distante da linha do Equador, mais inclinado serão os raios solares. Os raios solares chegam a iluminar os polos, por exemplo, mas não aquecem, porque eles não têm força o suficiente para aquecer. Por isso que os polos norte e sul são cobertos de gelo, tá? Então, quanto menor a latitude, mais próximo da linha do Equador, temperaturas mais elevadas. Quanto maior a latitude, maior a distância da linha do Equador. Mais frio, menor a temperatura, ok? A latitude a gente chama de paralelos, ela tem várias linhas com nomes, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Essas linhas paralelas que recebem nomes são responsáveis por classificar as zonas climáticas da Terra, que nós iremos estudar no terceiro trimestre, ok? Além da altitude, que eu tô falando em relevo, e da latitude, que eu tô falando em distância ou proximidade da linha do Equador, existem mais dois fatores: a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade são áreas litorâneas, cidades que estão próximas ao mar, cidades que têm praia, ok? Por quê? Quando a gente fala em maritimidade e continentalidade, a gente vai falar na amplitude térmica. A distância, a diferença entre a temperatura mínima e a máxima vai ser diferente nas cidades litorâneas e nas cidades do interior, dentro do continente, cidades que não têm praia. Por quê? Porque os raios solares, eles aquecem a Terra de baixo para cima. Eles aquecem eles atingem a superfície, aquecem a superfície e voltam para a atmosfera em forma de vapor. E na área de litoral, de praia, a água demora para aquecer. Então, os raios solares atingem a água, vão lá embaixo, aquecem de baixo para cima e aí começa a evaporar. Então, a amplitude térmica em todas as cidades litorâneas, em todas as cidades que tem praia, por causa do oceano, a amplitude térmica é menor. A gente vai ter uma variação de 5, 4 graus, independente de ser inverno ou verão. Porque a água demora para aquecer, o processo é mais lento. Quando a gente vem para as cidades do interior, que é o caso aqui de São Paulo, nós não temos a influência da água. Quem é que vai determinar a variação entre a temperatura mínima e a máxima? A amplitude térmica. São as construções, o asfalto, os automóveis. E todas essas construções, o concreto, o asfalto, eles são muito rápidos. Eles se aquecem e resfriam rapidamente. Então, o raio solar atingiu, aqueceu, eles já devolvem, à noite esfria rapidinho. Então, como é tudo muito rápido, a gente muitas vezes agora, essa época do ano, a gente começa com temperaturas mais baixas, só que ela atinge uma temperatura muito elevada ao longo do dia. É aonde nós temos uma amplitude térmica em um único dia de 10 graus, 12 graus, 15 graus. Por quê? Porque o concreto, o asfalto, se aquece e se resfria muito rápido. Então, a amplitude térmica, ela é muito maior, ok? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Façam as atividades e nos veremos no plantão de recuperação. Até lá, pessoal!